Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula. E hoje vamos estudar a lição de número 8, datada do dia 20 de agosto de 2023. E o título, Transgênero, que transrealidade é essa? O texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Na verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. E para discutir esse tema de hoje, muito importante e também bastante complexo, nós convidamos o evangelista irmão Wesley Rodolfo. Pai do Senhor, irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel, paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, a paz do Senhor, todos os nossos professores que têm acompanhado aí o nosso canal, né, o canal do pastor Gesiel, durante esse trimestre, que tem sido uma bênção, e a paz do Senhor também para todos os alunos que têm vindo aqui, para que possa, de alguma forma, complementar ou fazer aí um subsídio, né, para as lições que estão sendo ministradas aos domingos. Deus em Cristo abençoe a todos. Irmão Wesley, nós vamos estudar um assunto que não é fácil, falar de transgênero e transrealidade, né? Tipo assim, que transrealidade é essa? Uma pergunta, porque é complexa, às vezes duvidosa, mas as pessoas estão falando, estão impondo, e é tema na sociedade, e agora virou tema também de lições bíblicas, porque precisamos falar desse tema porque afeta de qualquer forma a nossa igreja, né? Porque a igreja está vivendo em sociedade, e a sociedade há essas discussões, e precisamos então dar essas orientações aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, enfim, a nossa comunidade evangélica, não é? Exatamente. E a gente tem visto como isso tem, de alguma forma, sido transmitido, né, pela sociedade, e se vale, né, dos meios de comunicação, se vale das indústrias, da indústria cinematográfica, e se vale inclusive agora, da educação. Da educação. Nas escolas, as pessoas estão constantemente se deparando com esse tipo de assunto, e como nós, os cristãos, devemos, né, e podemos de alguma forma auxiliar nessa orientação bíblica com relação a assuntos que são tão controvertidos na sociedade como esse que nós vamos estudar hoje. Exatamente. Então, na introdução, o comentarista diz assim que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, isto é o que nós encontramos dentro da biologia, o sexo masculino e o feminino. Agora, a gente percebe, como ele diz aqui, que há uma desconstrução desses valores e há uma revolução sexual, apresentando então a transgeneridade. E eles dizem que isso é um problema porque confronta não só as questões de religião ou Bíblia, mas também a própria ciência, né? Uhum. É verdade. E a gente tem aqui, o que a gente vai tratar nessa lição, a chamada ideologia de gênero. Sim. E o que é bom a gente entender desde o princípio é que o que é uma ideologia? Uma ideologia é algo que se apoia não em dados científicos, mas aquilo que se chama de axiomas. O que é um axioma? É um conjunto de crenças determinantes. E para a ideologia de gênero, esses axiomas são fundamentais para que eles então possam estabelecer essas questões de gênero, transgênero, Queen, enfim, uma série de outras coisas que, estudando esses termos, nós vamos compreender melhor. Agora, eles partem dessas crenças fundamentais, muito embora a gente saiba que eles dizem, né, os que são os ideólogos de gênero, eles vão dizer que eles têm dados científicos para isso, mas a grande verdade não, é que são apenas conjuntos de crenças, que não tem nada provado cientificamente com relação a isso aqui. Uhum. E aí eles fazem um caminho inverso da ciência. Eles fazem ciência para provar essa questão da ideologia. E o caminho da ciência não é esse. O caminho da ciência é as descobertas, e depois das descobertas viram então as pautas. Mas primeiro eles têm as pautas, aí eles vão pesquisar para esse tem base, né? Exatamente. É igual, por exemplo, a teoria da evolução, né? Primeiro que era a teoria,
Aí depois tentaram achar na ciência uma base para isso, mas a ciência ela trabalha com dados concretos, né? Exato. Com métodos que vão comprovar uma ideologia ou um pensamento, né? Exato. Mas quando esses métodos não atingem a ideologia, é apenas teoria, né? É teorias. Então eles querem mostrar como prova científica. Mas vamos lá. Identidade de gênero é o primeiro ponto aqui, compreender o pensamento da transgeneridade. Aí aqui ele diz o seguinte, que a partir da década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. E as feministas, ela diz assim, que essa ideia da masculinidade e feminilidade é uma cultura. Nas pessoas dentro de uma cultura... Uma construção cultural. Uma construção cultural, né? Então, colocaram isso na mente da mulher, que mulher... Fêmea é para gerar, é para cuidar, é para cultivar, né, os filhos, etc. e tal. Então, por isso que a mulher é assim, porque culturalmente impuseram isso, né? Exato. É impressionante como essa ideologia feminista, ela tenta deturpar aquilo que se entende desde o princípio pela sociedade. Eles dizem exatamente isso, que isso é uma construção social. Homem e mulher é um fato construído pela sociedade e não é o que a pessoa realmente deveria ser. Ou seja, o ser humano ele não tem a opção, socialmente falando, né, visto que, olhando do ponto de vista da opressão social, eles vão dizer que o ser humano não tem a opção de escolher se ele vai ser homem ou mulher. Isso já é imposto socialmente a ele, de acordo com o sexo que ele nasce. Ora, mas o que determina o sexo da pessoa é a sua constituição biológica. Se a gente nasce com a genitália masculino, isso indica alguma coisa cientificamente, que nós somos machos. E a fêmea do mesmo jeito, a constituição biológica dela vai determinar o que ela é. Não é uma construção social, é o que biologicamente está determinado, né, a partir ali da sua constituição física. Então, percebam que eles querem jogar isso como se fosse uma construção social, e aí a gente tem, a partir daí, uma série de outras coisas que falam que nós temos que criar, por exemplo, as crianças em um ambiente neutro. Deixar ele decidir se ele vai querer ser de gênero masculino ou feminino, de gênero fluido ou assexual, enfim. Para que ele escolha, porque para esse tipo de gente, a questão de ser macho e fêmea, homem ou mulher, é apenas uma construção social e não é algo que biologicamente, né, é conhecido aí como macho e fêmea. E vale ressaltar, pastor Gesiel, que quando, por exemplo, alguns podem entender sexo e gênero como coisas sinônimas, né? Termos intercambiáveis, mas para os ideólogos de gênero, sexo e gênero não são a mesma coisa. Sexo é aquilo que biologicamente se entende como macho e fêmea. E gênero é aquilo que psicologicamente ele vai entender o que é. Ou seja, ele pode ser do sexo masculino, porém o gênero dele é feminino. Ele é uma mulher, ele é, enfim, ele é homo, ele é bi. Aí isso é que se entende pela questão de gênero. E isso aí então eles entram naquele outro ponto da disforia de gênero, né? Eu nasci do sexo masculino, mas a minha mente psicológica é feminina. Então eu nasci no corpo errado. Corpo errado. E aí se nasce num corpo errado, e é impressionante como eles utilizam esse termo, porque isso pode também ser construído socialmente para a pessoa, ele imaginar que ele nasceu num corpo errado. E por aí, uma construção social. Pode ser também uma construção social, mas aí não vale para ideologia. Não vale, exatamente. Né? É interessante que, te cortando aí, que eles odeiam, tipo assim, o papel da mulher na cozinha, lavar, passar. Mas quando casa, por exemplo, dois casais homossexuais, um não tem que fazer as coisas, tem que cozinhar, tem que passar, tem que lavar, ele é o mesmo papel que a mulher mesmo na condição, mesmo na relação homo,
tem aquele que exerce a função de protetor. Exatamente. E tem aquele que exerce a função, né, de mais cuidador do lado. Exato. Mas Eu já observei entre casais homossexuais, tanto homem quanto mulher, que sempre alguém vai dizer, ela é minha esposa, ele é meu marido. Então, os papéis que eles antes rechaçavam, agora eles se adequam para dentro dos sexos iguais, né? exatamente. Isso é impressionante. Então, a identidade de gênero aqui é mais uma consideração psicológica do que física. Do que fiz. É aquilo que ele entende psiquicamente o que ele é. Ou seja, eu nasci com o sexo, eu nasci biologicamente masculino, mas a minha mente não é assim. Eu não tenho atração heterossexual, eu tenho homo. E aí, então, a partir dali cria-se, então, a identidade de gênero dessa pessoa. É porque antigamente eles queriam comprovar que nasce homossexualmente. Inclusive, já citamos aqui um livro, Nascido Gay, um doutor americano, um geneticista. E ele prova na ciência, na genética, que não tem cromossomo intermediário, né? Sempre é cromossomos masculino ou cromossomo feminino. E nunca um intermediário. Então, nunca se prova que nasce homossexual. Então, como a ciência não prova, então vamos para a psicologia. O corpo errado, a alma errada e etc. Então, Aí passa a ser uma construção psicológica. uma construção psicológica, né? Então, esse ponto aí. Agora, cisgênero e transgênero. Aqui, a gente precisa explicar para os nossos alunos qual que é a diferença, o que é isso. Porque hoje há essa discussão, né? São muitas questões aí que a gente aprende, cada vez mais a sigla vai aumentando, né? Agora é LGBTQIAPN+. Né? Quer dizer, cada vez... Então, o que é o cisgênero e o transgênero? O cisgênero, né? O senhor ia falar? Pode falar, pode falar. O cisgênero é aquela pessoa que nasceu com sexo biológico e aí o seu gênero, né, psicológico coaduna-se com o seu sexo de nascimento. Então, ele tem o corpo, por exemplo, o corpo masculino. Exato. Aí a concepção do gênero está de acordo com o corpo. Exatamente. Psicologicamente, ele é homem. Ele é homem. Ele é homem biológica e psicologicamente. Então, cisgênero. O transgênero é aquele que nasceu biologicamente um homem, mas aí entende psicologicamente que ele não é homem. É aquela ideia de uma mulher nascer no corpo de homem. Exato. O homem, a alma é masculina, mas o corpo é feminino, é isso? Esse é o transgênero. É o transgênero. E aí surge uma série de outras coisas, né? Como eu já disse, a disforia de gênero, que também está aqui enquadrada nessa questão do transgênero, que ela nasceu biologicamente mulher, mas psicologicamente ela é homem. Aí traz a ideia também do corpo errado. E tem a questão binário e não binário, né? Sim. Ou seja, que o não binário também é aquela disforia com a constituição biológica também. E aí hoje já trata-se da ideia do sexo fluido, né? Porque aí tem aquilo que chamamos, né, de binariedade e de não binário. Aí quando o camarada tem um sexo fluido, do qual não pode ser identificado, ou seja, eu nem sei o que eu sou, tem hora que eu quero isso, tem hora que eu quero aquilo. Eu não. Só exemplificando, né? Eles podem ser o que quiserem. Exatamente. E ali é um objeto inanimado. E nessa questão do sexo fluido, eles já estudam o seguinte, que na verdade o camarada ele pode ter posição de homem durante o dia, e à noite ele fala assim, rapaz, essa noite está propícia para ser uma mulher. E aí, fluido, gênero fluido, já pensou? Aí vai fluindo, cara. Exatamente. Não tem nada fixo, né? Não tem nada assim que você fala assim, não, ó, eu me identifico assim. Aí já não tem identidade específica, né? Então você vai mudando ali. E aí, então, isso é cisgênero, né? Transgênero, mas essa linguagem é simplesmente, mesmo ali, o cisgênero, quando se utiliza, né, que é voltado mais para a pessoa hétero, né, sexual, mas esse termo utiliza-se para dizer que a condição psíquica dele é de conformidade com a sua biologia. E ali, a constituição para esse tipo de ideologia psicológica é mais importante do que a condição biológica. Ou seja, vale mais aquilo que o senhor entende psiquicamente, psicologicamente, do que biologicamente. Você tem que lutar contra o seu corpo
para que ele coaduna-se com a sua psicologia. E não o contrário disso. Rapaz, e mudar o corpo é mais difícil do que mudar a mentalidade para eles. Exatamente. Mudar, eles mudam o corpo, né? Eles mudam o corpo do que mudar a mentalidade. Aí a gente tem a questão, né? Da cirurgia, né? De sexo, enfim, da mudança de sexo. Enfim, por quê? O corpo tem que se adaptar à condição psicológica e não o contrário disso. O contrário, né? Impressionante. Eles vão pela via mais difícil, né? Exato. E transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Por exemplo, a saber, os heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, é homossexual. É isso? Não. Heterossexual. Heterossexual é quando a atração é pelo Sexo oposto. Sexo oposto. Exato. E homossexual é quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual é quando é pelos dois gêneros. Pelos dois gêneros. O Exatamente. indivíduo pode ter relações sexuais com Exatamente. mulher, né? Na verdade, aqui não é nem atração. Aqui tem a ver com a própria prática, né? A prática. Exatamente. Ele tem, na verdade, esses desejos e ele dá fluidez a esse desejo a ponto de poder praticá-los, né? E aí, então, ele é um bissexual. Bissexual. E aí, quanto à atração, é por ambos os gêneros, né? Assexual é quando você não tem atração nenhuma, a atração nem homem nem mulher. Por homem nem por mulher. E pansexual é quando a atração não depende de gênero, ou seja, depende muito mais ali da pessoa, né? Rapaz, que pessoa bacana, ele não depende se é homem ou mulher, é pansexual. A atração já não está mais relacionada Não depende de gênero. com o gênero. E aí existem, né, muitas outras categorias, né, para esse tipo. Já falou do não binário, ali, Exatamente. binário, né, do sexo fluido ali, da fluidez sexual, mas aí então perceba que essa orientação sexual de uma pessoa não é definida, né? Não é definida pela biologia do corpo, pela condição física do corpo, mas também pela questão. Por isso na sigla, né? Lei, L de lésbica, G de gay, B de binário, né? Ou bissexual, né? E T de transgênero, e assim vai, né? Exatamente, simpatizante. Aí, mãe. Que a mais. E aí impressionante que, por exemplo, em Nova York, se eu não estou enganado, teve lá uma conferência e lá foi reconhecido mais de 30 gêneros. Por exemplo, a gente acabou de citar alguns aqui: bissexual, heterossexual, homossexual, pansexual, assexual, mais de 30 condições de gêneros que uma pessoa pode ter. E aí, em outra conferência, já foi atribuído mais de 60, 70. É por isso que esse maisinho, ele sempre existe, porque pode ter descobertas aí, né, com relação à constituição psicológica no que diz respeito ao gênero. Mas será se no meio desses tantos de gêneros que a pessoa escolhe ser, ou que ele se torna, como dizem, não há também os que se aproveita? Por exemplo, o camarada foi preso, e ele ia para a ala feminina. Ele disse, não, eu me sinto como mulher, eu tenho que ir para a ala feminina. Porque na ala feminina diz que é menos, né? Exatamente. As consequências são menores, e além disso ele pode se aproveitar. Como nos Estados Unidos alguém foi preso e disse que se sentia mulher e foi transferido para a ala mulher, e ele engravidou várias detentas lá. Exatamente. E aí tem essa questão de se aproveitar dessa condição, e o que a gente poderia falar, por exemplo, inclusive, que já é uma discussão hoje internacional, a questão dos esportes, né? De mulheres que às vezes têm que disputar com homens, porque esses homens se sentem mulheres. E aí, exatamente, são em esportes onde a força física é determinante para se vencer. Exatamente. E aí, nesse caso, quem tem mais vantagem? Quem tem mais força. Exatamente. Né? No MMA, por exemplo, né? Tinha um transgênero desse aí que ele era atleta quando ele se considerava homem. Aí depois que entrou essa questão de gênero, ele se sentia mulher, mas parece que ele era o 37º com relação a quando ele competia com homens, ele foi competir com mulher, ficou em primeiro lugar. Entendeu? A questão da força, né? Exatamente. E aí a gente percebe como essa questão pode trazer sérios problemas para a sociedade em vários âmbitos, né? E aí percebam como esse discurso ele vai ganhando uma projeção tal que hoje a gente já se discute, inclusive, que a
pedofilia, atrações sexuais por criança e até a prática disso já não é mais, já discute não ser mais crime, mas uma doença, uma patologia que deveria ser tratada e não prender o camarada. Eu vi no YouTube um trecho de uma reportagem de alguém falando assim, exatamente assim, repórter dizendo assim, o indivíduo ele tem essa disfunção, deve ser tratado, não ir para o hospital, já dando essa probabilidade da fala, né? Exato. Por quê? Porque para eles a constituição psicológica é mais importante do que a física. Sim. E aí se psicologicamente você tem esse tipo de atração, aí já logo a culpa não é sua, mas você nasceu com isso. Nasceu com isso psicologicamente. Então você é um culto de ter nascido. Exatamente. E essa é a ideia. O Eduardo estava dizendo também de um indivíduo que foi filmar um local inadequado. Aí a dona do estabelecimento disse, você não pode filmar aqui, você não pode entrar com câmera. Ele falou assim, não, mas eu não estou entrando com câmera. Tá assim a sua câmera na sua mão. Não, eu sou a câmera. Eu me sinto uma câmera. E o meu gênero é uma câmera. E entrou e filmou e ninguém pode dizer nada para ver, senão ela ia presa, né? Você já pensou? O que as pessoas são capazes de fazer com essa questão do sexo fluido e da identidade de gênero e da condição psicológica? E a gente tem visto coisas bizarras com relação a isso, né? A gente tem assistido episódios aí no shopping center, as pessoas se portarem como um gato, como um cachorro, sim, como um animal. Ou entrando em banheiros femininos, né? Homens entrando em banheiros femininos, inclusive acontecendo desastre no meio do sexo feminino, por causa dessa ideia do gênero, né? Nesse segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. Agora vamos para a Bíblia um pouquinho para ver o que a Bíblia apresenta em relação a essa questão. A constituição biológica do homem, né? Do hebraico, Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus fez macho e fêmea. As declarações de fé também fala que o homem é composto de 3 substâncias, corpo, alma e espírito, sendo o corpo o invólucro da alma, o espírito e a alma as partes imateriais. Deste modo, o corpo físico é invólucro das partes materiais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação geneticamente determinada, homem ou mulher, né? Então, nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomas, né, os cromossomos sexuais determinam o sexo masculino ou feminino, macho ou fêmea. Então, assim, biblicamente, a Bíblia está de acordo com a ciência, com a biologia, não é ignorada. A biologia diz que o corpo define o gênero, e a Bíblia também. A Bíblia dizendo, o Deus fez a mulher, e a mulher tem a genitália feminina. Deus fez o macho, e o macho tem a genitália masculina. E ambos se encaixam, sexos opostos, mas que se atraem, com o gênero em relativo ao corpo. É assim, a Bíblia apresenta, e a biologia está de acordo com a Bíblia, né? Exatamente. E mais uma vez, né, a gente vai recorrer ao livro do Gênesis para poder explicar a constituição humana, né, do ser humano. E aqui, a constituição biológica, ela é importante, e como nós a vemos descrita no Gênesis, que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e ali, inclusive, constituiu para que esse homem e essa mulher pudesse contrair núpcias, casamento, e ambos seriam uma só carne. Uma só carne. Uma só carne é a união perfeita entre esse homem e essa mulher. E ali a gente tem as identidades sexuais sendo reveladas, que é a constituição biológica. Macho e fêmea os criou. Não teve vazão para nenhum outro tipo de gênero, para nenhum outro tipo de pensamento ou constituição psíquica, né? Ou seja, eles foram ali criados por Deus, homem e mulher. E a nossa declaração de fé, como ele vai dizer, o senhor muito bem já viu isso aí, vai dizer que corpo, o nosso corpo humano, o ser humano, por assim dizer, é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma. Então, o ser humano, desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo, por assim dizer, é definido como sexo de criação geneticamente determinado. Ou é homem ou é mulher. Não tem como algo diferente desse ponto. Biblicamente falando,
A constituição biológica é que vai determinar o que este ser é, e não a sua constituição psicológica. Uhum. E o interessante, Moés, e falando aqui da Constituição Moral, o texto vai dizer, Gênesis também, que é o primeiro livro, daqui conta a história da criação do homem e da mulher, diz que Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher, a sua imagem conforme a sua semelhança, santificados, separados. Antes disso, antes do pecado, Adão e Eva não tinham problemas com gêneros. Ela não questionava se queria os papéis de Adão e queria os direitos de Adão. Eles não viam esse questionamento de Eva. Agora, parece-me que depois do pecado, como o texto está dizendo, a lição está dizendo, que o pecado ele maculou, não acabou, mas maculou a imagem e semelhança de Deus, do homem e da mulher. E a partir daí começou as disforias, né? Disforia, inclusive a disforia de gênero. E as pessoas começaram a bigamia, já aparece em sequência lá com Lameque, o assassinato, e uma série de coisas já vem desencadeando a partir do pecado, né? Então, eu acredito que esses problemas, como diz o texto aqui, essas práticas sexuais ilícitas, elas são proibidas na Bíblia. Exato. A Bíblia, ela ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito de Deus, né? Exatamente. E ainda que a gente aqui não nega, por exemplo, que possa ter pessoas cristãs e sérias que possa ter algum desejo pecaminoso, algum desejo que parta dessa questão da disforia, né, ali, da sexualidade constituída. Por exemplo, é possível, sim, ter pessoas sérias e santas que tenham desejos homossexuais. E aí, o que nós temos que entender é que não é porque esses desejos façam parte da vida de alguma pessoa que ela deva se entregar a eles. Por exemplo, sexualmente falando, existem balizas que foram estabelecidas por Deus, das quais nós temos que observar. E isso não é só para quem tem esse tipo de atração. Até para os heterossexuais existem limites ali. Por exemplo, eu, enquanto na condição de casado com a minha esposa, eu não posso dar vazão a esse apetite sexual para usar disso para ter relações com outras mulheres. E ainda que pode ser que em algum momento isso pode fazer parte da inclinação pecaminosa do homem e possa ter qualquer tipo de desejo nesse sentido, é claro que aí não deve ser alimentado, mas não é porque de repente teve alguns insights que eu vou me entregar a esse tipo de desejo, porque também isso constituiria como pecado. Isso vale tanto para relações hétero quanto para relações homo. E aí, esses desejos não podem ser dados vazões a ele em nenhuma dessas condições. Porque existe ali um parâmetro divino para que o sexo seja praticado. E não é maior ou menor pecado quem se utiliza desse instinto sexual para fazer conforme está descrito com um homem e uma mulher, mas se esse homem e essa mulher não estiver dentro do ambiente do casamento, também é uma afronta à criação e à lei de Deus. E assim também a relação homem. Agora, o que os ideólogos de gênero vão dizer? Não, se você tem desejo para isso, significa que você está no corpo errado, então você tem que se entregar a isso. Ninguém deve se entregar aos seus desejos pecaminosos. E, inclusive, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, que uma das coisas que Deus faz com os pecadores que honraram mais a criatura do que o próprio Criador, é os entregar às suas paixões, para que nos seus corpos eles já recebam a justa condenação de Deus. Ou seja, qualquer vazão que a gente dá aos nossos desejos pecaminosos já pode ser inclusive um julgamento divino e uma condenação divina por conta das nossas práticas e das nossas considerações no que diz respeito a honrar e amar mais a criatura do que o próprio Criador. Esse desejo não é somente o desejo homossexual, o desejo por esses sexos ou iguais, etc. Mas também a gente pode estender isso. Tem pessoas que têm desejo do vício, da bebida, Exato. ou se tem um desejo do roubo, desejo de ver pornografia, desejo de xingar, de briga. Todos esses desejos que é constituído como obra da carne, a Bíblia diz que eles devem ser controlados. A Bíblia chama de domínio próprio, subjugado. A carne, como Paulo diz, deve ser mortificada. Exato. Deve ser morta e não deve reinar em nosso povo. Exatamente.
Então, e ele para esses desejos também. Que Não reine o pecado em vosso não é o pecado do nosso corpo mortal, né? Então, Porque existe diferença do pecado que habita em nós e o pecado que habita em nós faz com que nós tenhamos essas inclinações e existe diferença do pecado que reina em nós. E o pecado que reina em nós é que controla os nossos desejos e ações. E nós devemos ser dominados pelo Espírito. deve ser dominado pelo Espírito, não por essas paixões carnais. E no terceiro ponto aqui, desse segundo tópico, a constituição da sexualidade. A gente sabe que Deus criou o ser humano macho e fêmea, e o comentarista diz assim, que essa sexualidade, inclusive a reprodução, é do propósito divino, e Deus colocou o homem e mulher para se completar, porque percebeu que o homem precisava de uma completude e fez a mulher para esse complemento com a realização conjugal, os desejos sexuais e na procriação da espécie. Então a união que Deus criou, o princípio da criação foi esse, a união monogâmica, heterossexual e do modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Não existe essa questão, biblicamente falando, a gente entende que não há essa questão de uma alma feminina no corpo masculino, a alma errada no corpo errado. Então, a gente percebe que a criação de Deus já fez uma mulher com a alma feminina, com desejo voltado para o marido. E que essa criação, a construção, uma criação de Adão e Eva, o macho e a fêmea, com os gêneros segundo o seu corpo e segundo a sua alma, com capacidade de se atrair, de se completar e complementar para a felicidade. Não é assim que a Bíblia apresenta? Exato. O sexo, o gênero e a sexualidade, ela tem relação com a sua constituição biológica. É isso que a Bíblia ensina, né? Nessa questão da ideologia de gênero, eles vão dizer que é sexualidades, né? Porque ela pode ser apresentada de muitas maneiras. E aí nós temos aqui a constituição divina da sexualidade, que tem uma ordem lógica, e a ordem lógica está exatamente nessa questão reprodutora do ser humano. Ou seja, não existe ainda nenhuma possibilidade, não vai haver, de reprodução em uma relação homoafetiva. Em uma relação homoafetiva. Agora, o que as pessoas elas tendem a fazer para burlar esse sistema? Eu estava vendo esses dias uma reportagem, pastor, onde um homem que se identificava como mulher estava na relação e uma mulher que se identificava como homem. Ou seja, aí eles dois, né, se uniram para que pudessem então constituir núpcia, né? Só que aí o homem que se considerava mulher e a mulher que se considerava homem, na questão de gênero mesmo. E aí tentaram, né, a reprodução ali nesse sentido. Mas é algo bizarro, né? Porque a constituição física do ser humano é quem determina quem ele é sexualmente falando. Então, essa questão da ideologia de gênero leva a pessoa a extremos, né? Agora, o que é impressionante a gente notar é que, por exemplo, se causaria muita estranheza alguém chegar e falar assim, ó, eu me sinto um amputado, eu quero que você tire a minha perna, não tem nada com a minha perna, mas eu me sinto um amputado. Tire a minha perna fora, porque eu sou uma pessoa normal, mas eu tô no corpo errado, eu sou um amputado. Isso causa estranheza. Mas quando se trata da genitália, quando a pessoa se sente uma mulher no corpo do homem, não causa estranheza para esse tipo de ideologia. Então é impressionante. A constituição física, a sexualidade, o gênero, o sexo, eles já estão ali pré-determinados de acordo com o que eles foram divinamente criados. Maravilha. E agora vamos para o terceiro tópico, que é os efeitos da ideologia transgênero. Quais são os efeitos na sociedade, na comunidade evangélica, os efeitos que isso tem causado? O primeiro ponto que ele cita é a depreciação da heterossexualidade, porque ele vem com a questão da heteronormatividade, quer dizer, para normatizar, quer dizer que os héteros não são normais, essa é a ideia. Então é o primeiro ponto aí dos ativistas, né, que atuam nessa desconstrução da orientação sexual bíblica.
que quando eles veem com a heteronormatividade, então quer dizer que os héteros não são normais, que são pessoas preconceituosas, são discriminadores, são transfóbicos. Então eles vêm, e desde 1991, vêm com essa ação utilizando e depreciando a heterossexualidade. Então é uma proposta doutrinadora, isso está levando para a educação, na ciência também, inclusive na psicologia, nós já estamos vendo também essa ideologia sendo impregnada e levando também uma doutrinação. Por exemplo, se ser hétero não é algo normal e precisa ser desconstruída essa ideia através da heteronormatividade, então tem que ter um ensino. E o ensino se torna uma doutrinação. Então os militantes estão doutrinando as crianças, a juventude, na faculdade, nos meios de comunicação, na política. A gente vê isso impregnado em todos os meios sociais. Exatamente. E aí, isso para eles, né, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar somente, né, um homem com uma mulher e uma mulher com uma mulher com um homem. Como se isso fosse, né, uma construção social e, portanto, aqueles que são heterossexuais e que se relacionam só com homens sendo mulher, homens relacionam-se só com mulheres e mulheres com homem, isso daí, na verdade, é resultado de uma opressão e que isso deveria ser, de alguma forma, considerada como uma heteronormatividade, ou seja, isso daí é uma normativa criada e constituída pelas pessoas héteros. E agora, com essa relação, acontece que essas pessoas elas querem depreciar a heterossexualidade, como se a constituição hétero fosse simplesmente algo aprendido pela sociedade, que isso de alguma forma não deveria ser assim. E eles praticamente querem fazer com que as pessoas dê vazão e experimente todos os outros tipos de relação para que as pessoas possam então de alguma forma se encontrar aí. E isso é um problema, porque quando nós olhamos para as escrituras, como falamos no tópico anterior, Deus ele constituiu o ser humano macho e fêmea. E não existe outra situação além dessa. Pode até ser que exista aqui uma normativa. E a normalidade é essa. A normalidade é essa. É ser normal ser heterossexual. Não estou dizendo que os ou aqueles que têm relação homoafetiva sofrem aí de disfuncionalidades anormais. Mas o ponto é, como a gente já disse aqui, dentro das normas das Sagradas Escrituras e da Palavra de Deus, até heterossexuais têm balizas das quais eles devem observar e não dar vazão a tudo. E assim também a questão dos que têm relações homoafetivas. Agora, depreciar a heterossexualidade faz parte do jogo deles, né? Sim. Porque depreciando acaba normalizando a relação homo. Quando você deixa de normalizar a relação hétero e começa a dizer que isso aí, na verdade, é apenas uma construção, você normaliza a relação homo. O que pode aí, e tem, né, nos dirigido a esse grande número de discussões baseados, mais uma vez, dizemos, em axiomas, né, que não são nada biologicamente nem cientificamente provados, mas é apenas um conjunto de crenças aí. E o segundo ponto que ele fala dos efeitos da ideologia transgênero é a construção de narrativas. Por exemplo, o indivíduo ele nasce no corpo errado, biologicamente a alma errada no corpo errado, então tem que haver uma mudança de sexo, né? Tem que haver uma mudança no corpo da pessoa. Aí vem as questões de hormônio para mudar, né, os pelos, a fala, uma série de coisas. Vem a questão de saúde, eles estão dizendo que hoje é uma questão de saúde pública, é a mudança de sexo. Hoje há uma forte proposta para que isso seja imposta pelo SUS, de graça, para quem tem essa ideia, furando várias filas de pessoas que de fato precisam, né, de uma medicação, de um atendimento médico. De uma cirurgia. Uma cirurgia urgente. Então, essas questões. E ainda há uma doutrinação da educação pública, acaba se impondo à criança. Hoje eu estava assistindo no YouTube que na USP hoje já há psicólogos
treinados para receber crianças que têm esse tipo de comportamento, que querem brincar com bonecas, que querem vestir vestidos da mãe ou da irmã. Já há psicólogos, inclusive especialistas na área, para atender essas famílias, fazer a família aceitar a menina, mostrar para elas que ele nasceu no corpo errado e levar eles a mudanças. E, inclusive, é proposta para que quando essa criança, desde de 3, 4 anos, tiver uma idade já na adolescência, a proposta da mudança de sexo, etc. Então, já tem especialistas já treinados e treinando a mente das crianças e dos pais para essa situação. Então, a gente vê que é uma construção de narrativa mesmo. E que isso, se você analisar os efeitos disso aí, tem levado muitas pessoas, né, ao suicídio, à infelicidade, aos ansiolíticos e uma série de coisas que são efeitos colaterais. Há os efeitos colaterais, sim. Exatamente. E como a gente já estudou em alguma lição nesse trimestre, nesse mundo de pós-verdades aí que nós vivemos, essas narrativas, elas são construídas e elas acabam se tornando uma verdade, porque na verdade os fatos não importam. O que se importa é o que se entende, ou a interpretação desses fatos, né? Sim. Aqui nós temos uma constituição biológica que é fato, mas isso pode não ser uma verdade, porque na verdade é o que você interpreta ali desse fato que vai então se tornar a realidade. E as narrativas, elas são construídas nesse sentido. E aí eles constroem uma série de narrativas, né, com essa questão de gênero. Eles construíram uma narrativa muito bem elaborada, que inclusive agora leva muitos pesquisadores a estudar, a pesquisar os fenômenos psicológicos sociais, e daí dessa narrativa eles vêm, né, com dados científicos, e como eu já disse aqui, não parte da ciência pura, mas eles estudam um comportamento para a partir daí encontrar algo, né, dentro, né, aí no campo científico, que coaduna-se com essa questão. Mas as narrativas são construídas assim. E nós estamos caminhando para um momento da história onde aquilo que a gente entende por ciência empírica, que é de fato provada, já não importa mais. Já não vai mais importar, já não está mais importando e não vai importar muito mais. O que vai importar são as narrativas que são bem construídas. E aí a gente tem os grupos, a gente tem a polarização, tudo que esse polo aqui constitui ou constrói de narrativa é aceito pelo grupo, e o polo de lá da mesma forma. Então a ciência pouco importa. Porque se ciência importasse de fato, a gente já tem a constituição biologicamente provado, não tem nada cientificamente que fala dos cromossomos, mas as narrativas, elas são construídas para que possa fazer com que esses grupos aí, né, sejam então de alguma forma aceitos como uma realidade correta e certa de se fazer e se dar vazão a isso daí. Então, as narrativas ocupam um papel importante para eles. Exato. E por último aqui desse terceiro tópico, o último efeito que ele cita aqui, ele fala da linguagem neutra, que o movimento LGBT QIAPN+, tem desconstruído a gramática, né? Principalmente a gramática portuguesa, porque quando nós falamos assim, saudamos a todos, antigamente se incluía homem, mulher ou todos, né? Quer dizer, a todos os humanos, né? Então ele diz que o todos é uma construção masculina, então que não deve ser usado porque há pessoas que são femininas e há os que não têm gênero nenhum, o gênero neutro. Então eles estão desconstruindo, você não pode mais citar a todos ou todas, agora muda-se o todes, porque aí você inclui também o gênero neutro. Então a gente percebe que é uma desconstrução da própria linguagem. Isso acaba sendo um emburrecimento, né? Porque a gente conhece a linguagem, você poderia dizer saúdo a todas e a todos, já contempla todo mundo, né? Mas como há algumas pessoas que não se sentem nem homem nem mulher, e eles não se sentem saudados e contemplados numa plateia. Então eles têm que se construir, inventaram, isso é uma invencionice. Inventaram aí a linguagem neutra, que acaba sendo uma bobagem, né? E querem empurrar a goela abaixo, né? Querem empurrar a goela abaixo. Tanto que, até um certo tempo atrás, a gente não via saudando, cumprimentando todos e todas. Sim. Todos já contemplavam a língua todos. portuguesa contempla todos. Exatamente. De uma forma geral. Homem e mulher. Aí,
de um tempo para cá, a gente tem observado isso, né? Até nos cultos, todos e todas, e com relação a isso também nós não temos problema, né? Mesmo assim, todos e todas não contemplam o demais gênero. Só que ainda assim não estamos contentes. Ainda assim não estou. Tem que ser todes, né? Porque todes aí contempla todos, né? E aí eles querem tirar esse, inclusive o prefixo, né? Ali que hoje já determina, né? Você está falando ali da classificação macho ou fêmea, então aí querem utilizar uma língua não binária, que não é identificada pela pronúncia, né? Aí o X também tem um papel aqui, a palavra U, né? Por exemplo, ele ou ela, não. Elo. Elo é bonito, ou bonite. Bonite, pode ser bonito porque o U é masculino. Exatamente. A bonita, o A é feminino, então pode ir lá nem o U nem o A. Bonite. É bonito. Elo é bonite. Rapaz, sinceramente, não sei disso aí, um emburrecimento da sociedade. E só não passou, às vezes, não ter mais aceitação, porque existem linguagens, nós, por exemplo, o Braille ainda não consegue contemplar isso, né? A linguagem também que se utiliza para se comunicar com surdos e mudos também, ainda não consegue identificar isso, e por isso deu uma barrada ali com essa questão de constitucionalizar essa linguagem neutra. Uma série de outros fatores também, né? Mas um deles é esse aí. Mas a gente fica a pensar, agora não basta, né? Não basta eles terem o grupo lá deles, né? A polarização deles, agora todos têm que se pronunciar dessa forma para que possa, de alguma maneira, não prejudicar aqueles que estão ouvindo, né? Psicologicamente. E isso está chegando a extremos, pastor, de querer tirar, por exemplo, o dia dos pais e o dia das mães. Eu não sei se você percebeu, mas eu percebi. Eu tenho lá os netos que vão no colégio. E antigamente, o dia dos pais, eles desenhavam o presente, traziam um poema, passou em branco. Não sei se você percebeu, eles não trouxeram nada às crianças. Isso já é... Pais passam em branco. Exato, então já é uma desconstrução. Exatamente. Do pais. Já é uma desconstrução. Perfeito. E a gente percebe que essa discussão alcança aí patamares inimagináveis. Se considerar pai e mãe, inclusive, porque, na verdade, pode ser que na escola, por exemplo, vou fazer Dia dos Pais aqui, uma homenagem aos pais. Mas aí ali tem uma criancinha que não tem pai, ele tem duas mães. E eles vão fazer, então, o Dia das Mães. Mas tem criança ali que não tem mãe, tem dois pais. E aí, por conta disso, querem tirar, né, essa questão de dia dos pais e Dia das Mães. Percebam como essa linguagem neutra, ela vem para que essas pessoas possam se sentir, de alguma forma, não confrontadas com a nossa língua portuguesa. Que, a princípio, ela não tem nenhuma questão de gênero nela. É apenas como ela foi constituída corretamente e existe uma forma de se pronunciar corretamente a fim de ser entendido. Mas o problema nunca foi os homoafetivos, os homossexuais, nunca foi. O problema nunca foi aqueles que têm disforia de gênero. O problema são os ativistas. Que constroem as narrativas e em cima das narrativas querem construir isso. Inclusive leis. E são contra a instituição que é a família, né? Exato. Então a gente trouxe essa lição aqui, esse vídeo aula, não para dissecar o assunto, porque ele é muito amplo e esse debate aí já vem desde séculos passados, mas para mostrar aqui os pontos principais que o autor colocou na nossa lição, e com isso fazer essas indicações para os nossos alunos, professores, tentar ajudá-lo no entendimento dessa lição. Bom, Wesley, faça as suas considerações aí aos nossos inscritos. Muito bem, gratidão aí a todos que estão até este momento, né? Pegaram aí o conteúdo todo do vídeo. Deus em Cristo continue abençoando. Na próxima aula, nós vamos falar sobre uma visão bíblica do corpo, que é uma continuação dessa lição de número 8, transgênero, e aí então nós vamos continuar com a questão, uma visão bíblica do corpo. Então não perca, que Deus em Cristo continue te abençoando, que você tenha uma excelente aula nesse domingo, e que o Espírito Santo te ajude a orientar os nossos irmãos com relação aos perigos dessa ideologia, e que todos nós
Sejamos muito abençoados por Deus. Então, até a próxima aula. Vamos trazer mais assuntos aqui relacionados a isso e não perca. Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula para todos vocês.